Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 8. Neemias 8. Eu quero ler, meus irmãos, apenas para este momento o versículo 6, mas você mantenhamos as nossas Bíblias abertas. Nós vamos ler todo o capítulo 8, mas eu quero ler apenas agora o verso 6, que nos diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Vamos orar? Senhor, Teu nome está acima de todo nome, Teu nome é maior, o Senhor está acima de tudo, está acima de nós. O Senhor habita no alto, sublime trono, mas o Senhor fala aos corações e fala a cada um de nós. Senhor, leva cativo, ó Deus, os nossos ouvidos, a nossa vida, e que ao sairmos daqui, Senhor, não nos esqueçamos da palavra ministrada aos corações, mas que ela encontre um terreno fértil e que venha germinar e venha dar frutos, e que tudo, ao fim, seja para a honra, glória do Teu glorioso nome. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos caminhado pensando e vislumbrando o centenário da nossa igreja. Em junho, nós estaremos celebrando durante todo o mês de junho o aniversário de 100 anos da nossa igreja. Propriamente no último domingo do mês de junho, então, será finalizando este mês festivo, onde estaremos louvando, exaltando o nome do Senhor pela sua fidelidade, pelo seu cuidado para com o seu povo. E durante algum tempo eu tenho ministrado à igreja uma série de sermões, propriamente olhando para o centenário, olhando para essa figura e o quanto que isso deve mover o coração da igreja. Nós começamos falando, meus irmãos, que nós devemos amar a igreja, porque Cristo a ama. E Ele nos chamou para servirmos essa igreja e também anunciar aquele que nos amou. Depois nós falamos, meus irmãos, e começamos a falar um pouco sobre ser igreja, a igreja que devemos ser. Não aquela que queremos, mas a que devemos ser, segundo a Escritura. E nós lembramos que nós devemos ser uma igreja que tem uma mensagem, uma igreja que vive em esperança, uma viva esperança, uma igreja que descansa, que se humilha diante de Deus e reconhece o cuidado dele sobre as nossas vidas. Agora, meus irmãos, começando hoje, e se Deus quiser, pelo menos estender no mês de abril e maio, nós vamos falar sobre um tema que é urgente, que também deve ser lembrado no seio da igreja. Nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento espiritual, avivamento autêntico. E hoje, usando o texto de Neemias, quando Deus restaura o coração do seu povo. Quando Deus restaura o coração do seu povo. Apenas justificando, conforme eu já disse já há algumas semanas, e por que não dizer meses, eu não esqueci da série que nós estávamos em Atos. Eu simplesmente dei uma pausa por necessidade, por entender, meus irmãos, que nós precisamos ser despertados como igreja do Senhor Jesus, a algo tão precioso que é fazer parte dessa igreja. Meus amados irmãos, no dia 20 de fevereiro do ano de 2023, circulava nos jornais a notícia: cerca de 5.000 pessoas estão reunidas há mais de 200 horas em um culto religioso na Universidade de Asbury, ensaiei tanto para falar isso, eu acho que falei errado, nos Estados Unidos.
O município que essa universidade ficava é no Kentucky, e tinha sido um palco de fiéis testemunharem o que tem sido chamado do avivamento. E isso foi um verdadeiro despertar religioso noticiado, e talvez você viu isso no ano 2023, aonde pastores, aonde pessoas daqui do nosso país viajaram para os Estados Unidos para ver que movimento é esse, o que estava acontecendo. Jovens universitários ali chorando e pessoas vindo de várias partes, de vários países se ajuntando. O evento foi transmitido por diversos participantes por meio de lives, com movimentos registrados no auditório. Por conta da presença massiva de fiéis, de pessoas ali, a universidade teve que instalar telões do lado de fora do auditório. O evento no ano 2023, desse ano, que mostra este avivamento histórico local, foi um momento organizado, no momento que foi organizado diante daquele instante, uma grande notícia que eles tinham recebido. A Organização Mundial da Saúde estava próxima a anunciar o fim da pandemia. Um outro grande evento que nós sabemos muito bem que começou desde 2020 ou final de 2019. E um dos jornais locais, meus irmãos, relatou que via pessoas se abraçando, se emocionando durante o dia do evento. Já outro grupo se reuniu em volta de um piano para cantar músicas de louvor. E a publicação ainda diz e traz o relato de uma jornalista que disse que foi tocada pelas orações, pela pregação que ela presenciou no momento da cobertura. Abre aspas, ela disse: tudo o que importava era o nosso Criador. A transferência do meu foco me levou a refletir sobre como somos infinitamente pequenos. As situações que arrebatavam minha mente eram meras manchas no horizonte, comparadas à eternidade. Fecha aspas. E eu imagino, meus irmãos, que, de fato, toda aquela dinâmica naquela universidade deve ter sido uma dinâmica um tanto quanto emocionante. Mas sem desmerecer aquele momento, sem desmerecer aquele ato, surge uma pergunta na minha mente. E agora? Onde estão aqueles 5.000 jovens ou mais que presenciaram aquela cena? O que estão fazendo neste momento? Meus amados irmãos, muitos países como a América, os Estados Unidos, a Europa também, em várias partes, estão sendo devastadas ou devastados por uma incredulidade crescente. Igrejas fechando, igrejas se tornando barzinhos, boates. Cristãos que antes professavam sua fé, declarando santo, santo, agora já não cantam mais. Aonde estão aqueles que um dia fizeram parte de um movimento, ao ponto de dizer: eu entrego a ti o meu coração, eu entrego a ti a minha vida? Mas a gente pode pensar numa outra cena, não no ano de 2023. Imagine você participar de um culto que teve a duração de 6 horas, com a leitura da Bíblia, com a pregação, e tudo isso a pedido do povo. E mais, durante esse tempo, as pessoas ficaram de pé, durante 6 horas. E não só isso, no dia seguinte, elas voltaram para mais e mais receber a porção da palavra de Deus. Isso também aconteceu. E essa foi a cena, a situação notável no que nós lemos, meus irmãos, em Neemias capítulo 8. Seria preciso chamá-lo de reavivamento ou tempo de renovação espiritual em comum. E no centro desse reavivamento estava a exposição da palavra de Deus, a exposição da Escritura. Um teólogo chamado Derek Kidner, ele diz o seguinte, abre aspas: este dia provaria ser um ponto de virada. De agora em diante, os judeus seriam predominantemente um povo do livro,
Fecha aspas. Meus irmãos, esse nosso texto, o texto que nós vamos ler em Neemias capítulo 8, ele nos ensina uma forte ênfase na palavra de Deus. E essa forte ênfase na palavra de Deus é a principal marca de uma renovação espiritual. É a principal marca de um avivamento espiritual. Ao longo dos séculos, meus irmãos, o povo de Deus passou por ciclos em que a palavra foi negligenciada, em que a condição espiritual do povo se deteriorou. Mas Deus, pela sua graça, envia renovação para o seu povo. Deus, de forma graciosa, levanta um povo, ou que poderíamos dizer, um pequeno povo, um remanescente, no meio em tanto esfriamento na fé. Inevitavelmente, uma das principais marcas dessa renovação, desse avivamento, é a ênfase renovada da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vemos isso no Antigo Testamento, quando Judá definhava sob o reinado de reis ímpios, como Manassés, o seu filho, e depois o filho de Amon. Josias começou então a buscar ao Senhor. Veja, rompendo um ciclo de reis ruins, Josias se levanta e com 16 anos ele passa a instituir reformas em meio ao povo. Então ele chama o sacerdote Hilquias e ele encontrou uma cópia da lei de Deus. Josias chamou a nação a um arrependimento, segundo Crônicas, capítulo 34, verso 14. Então um reavivamento ocorreu porque a palavra de Deus foi obedecida. A mesma coisa aconteceu na história, durante a reforma, em que o cerne era o reavivamento da palavra de Deus. Naquele momento, a igreja negligenciava a palavra de Deus. Os bispos, os padres, eram os únicos com acesso a ela, e a maioria deles ignorava o seu conteúdo. Um jovem chamado John Wycliffe, outros jovens como William Tyndale e outros trabalharam para a tradução da Bíblia. Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. João Calvino começou a pregar os sermões de forma expositiva, explicando palavra por palavra, texto a texto ao povo de Genebra. E o tema da reforma foi sola Escritura. E isso renovou o povo de Deus, somente a Escritura. O mesmo aconteceu, meus irmãos, com os grandes reavivamentos puritanos na Inglaterra e na América no século XVI, século XVII. J. Packer, ele escreve algo muito interessante, ele diz, abre aspas, pois o puritanismo era, acima de tudo, um movimento bíblico. Para o puritano, a Bíblia era, na verdade, acima de tudo, a posse mais preciosa que este mundo oferece. Sua convicção mais profunda era que reverenciar a Deus significava reverenciar a Escritura, e servir a Deus significa obedecer à Escritura. Para sua mente, portanto, nenhum insulto maior poderia ser oferecido ao Criador do que negligenciar sua palavra escrita. E, inversamente, diz Packer, não poderia haver ato mais verdadeiro de homenagear a Ele do que estimá-la e estudá-la, e então viver e dar seus ensinos. A intensa veneração pela Escritura, como a palavra do Deus vivo, e uma preocupação devotada em saber e fazer tudo que ela prescreve, era a marca registrada do puritanismo. Fecha aspas. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós voltamos para o texto de Neemias, capítulo 8. E nesse texto, meus irmãos, o povo se reuniu, pediu para que Esdras trouxesse o livro, o rolo da lei de Moisés, que o Senhor havia dado a Israel. Está lá no verso 1, nós já vamos ler. E eles publicamente, ao amanhecer até o meio-dia, clamavam, pedindo e ouvindo a voz do Senhor. Meus irmãos, essa lei tinha a plena autoridade divina. E a frase traduzida, a lei que o Senhor havia dado, literalmente significa a lei que o Senhor ordenou a Moisés.
Veja, meus irmãos, ninguém mexe com o material que está descrito, que está além do que nós devemos transmitir, e devemos transmitir com fidelidade. É interessante, porque nesse contexto, as cópias da lei de Moisés eram provavelmente um tanto quanto raras, e muitos judeus poderiam nunca tê-la ouvido ser lida antes. Havia como que um entusiasmo no meio do povo, querendo ouvir, sedentos pela palavra de Deus, afinal de contas, é raro. Mesmo no Novo Testamento, meus irmãos, o apóstolo Paulo também instrui, agora a Timóteo, e a dar atenção nas reuniões da igreja, à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. No século XV para o século XVI, com a invenção da imprensa, a Bíblia tinha que ser copiada, antes da invenção da imprensa, a Bíblia tinha que ser copiada à mão. Mas depois, meus irmãos, o desejo de muitos era que a Bíblia chegasse às mãos, e não só chegasse às mãos, mas que os analfabetos, aqueles que haviam sido negligenciados, pudessem por si mesmos ler a Escritura e ouvir Deus falar. Deus poderia ter comunicado conosco através de uma forma diferente, talvez enviado um anjo para um grupo linguístico e ali eles escreverem. Deus poderia usar outros meios, mas Ele escolheu colocá-la de forma escrita. Ele escolheu, meus irmãos, colocá-la de uma forma que todos nós podemos ter acesso. Nós vivemos numa cultura onde quase todos nós sabemos ler. Nós vivemos numa cultura, meus irmãos, que aqueles que não sabem ler, ou que não sabem ler bem, podem aprender ou podem ouvir. Tamanha tecnologia. Nós temos várias traduções da Bíblia na nossa língua, no nosso vernáculo. A maioria dos cristãos hoje tem tempo, ou melhor dizendo, tem à sua disposição a Bíblia nos seus aparelhos. Hoje, antes de vir para a igreja, meu carro fez um barulho tec-tec. E eu falei para o Roberto que deve ser a bateria. E aí nós estávamos descendo a rua e eu disse para a Sara, cadê sua Bíblia? Pai, esqueci no carro. Mas tudo bem, pai, eu tenho no celular. Aí eu falei, filha, não é a mesma coisa do farfalhar das folhas. Mas tudo bem, ela tem no celular, louvado seja Deus por isso. Veja, nós temos isso, irmãos. Mas para a nossa tristeza, nós percebemos que muitos estão perdendo tempo com jogos nos computadores, sentados numa TV que despeja sobre nós uma cultura que muitas vezes vai contra a Escritura. É triste, mas nós temos também que perceber, meus irmãos, que a igreja hoje, em alguns lugares, se reúne e a Escritura não é aberta, ou que é demorada demais. E para o bem da nossa alma, meus irmãos, há uma urgência hoje. Nós precisamos ler e reler a Escritura todos os dias. Nós precisamos clamar e dizer, Senhor, despeja sobre nós a Tua palavra. Nós devemos ansiar. Porque, meus irmãos, a renovação espiritual virá por meio da palavra de Deus. O Salmo 119, o salmista diz, o quanto eu amo a tua lei, e nela eu medito de dia e de noite. E é interessante porque o salmo que nós trememos, porque é um salmo tão grande, ele exalta a Deus. E 9 vezes o autor, alguns acreditam que provavelmente Esdras, menciona como palavra de Deus, ou como algum sinônimo para isso, que traz reavivamento. Se você nunca fez isso, como uma dieta espiritual, se alimentando da comida saudável, dedicando o melhor do seu tempo à leitura da Escritura, seja ao acordar e começar o seu dia, ou ao terminar, eu o convido a fazer isso. Não só como um pacote ou como um plano anual de leitura da Bíblia, mas para a renovação do povo de Deus, nós devemos ler e compreender o que a Escritura tem a nos dizer. Aqui em Neemias capítulo 8, meus irmãos, ele nos mostra um modelo bíblico e poderoso do que é um avivamento autêntico. O que podemos destacar, meus irmãos, é que os muros já haviam sido reconstruídos. Está lá no capítulo 6. Mas Deus quer mais do que muros.
Deus quer corações restaurados. Após o exílio, o povo está sedento. Mas o que é triste, meus irmãos, é que 100 anos depois, o profeta Malaquias tem que chamar o povo, ou o profeta Ageu, a um arrependimento, a se voltar para o Senhor, porque eles haviam esquecido a casa do Senhor e, por que não dizer, deixado a palavra do Senhor de lado. Mas nesse contexto, chega o momento da restauração espiritual. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a restauração de muros, sem a restauração da alma, é apenas maquiagem religiosa. E eu quero, meus irmãos, trazer a nós algumas breves lições aqui sobre um avivamento genuíno, um avivamento que eu e você, meu irmão, podemos experimentar, um avivamento, meus irmãos, que esta igreja pode celebrar. E eu confesso, meus irmãos, eu fico imaginando o que seria a semelhança do que aconteceu lá em 2023, e eu não vou entrar nos pormenores aqui, em Kentucky, não vou falar o nome da universidade, porque eu ensaiei muito, já esqueci. Se acontecesse aqui, onde pessoas de várias partes pudessem vir, para experimentar de fato que vidas estão sendo transformadas. E há 3 lições preciosas aqui. Leia comigo o verso 1 até o verso 8, acompanhe a leitura. O texto diz assim: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mensulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Meus irmãos, eu quero, e talvez você queira experimentar um avivamento, não só na nação, não só na nossa igreja, mas na nossa vida particular. E, em primeiro lugar, o avivamento começa com fome pela palavra de Deus. O genuíno avivamento começa ou é despertado pela fome que temos pela palavra de Deus. Veja, o povo se reúne e pede a leitura da lei. Esdras lê por horas. O povo ouve com atenção. O texto diz que todo o povo se reuniu como um só homem na praça, que estava na frente do portão das águas, e pediram para que Esdras, o escriba, lesse o livro da lei que o Senhor havia dado a Israel. O texto nos fala que então Esdras
o sacerdote trouxe a lei perante a assembleia de homens, mulheres e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. É interessante, e nós devemos destacar alguns pontos aqui, o portão das águas ficava do lado leste da cidade. Você pode ter essa informação no capítulo 3, verso 26, que dava acesso principal a Gion, no vale abaixo. E é interessante que esta assembleia, meus irmãos, diferente do que é relatado em Esdras, capítulo 3, verso 1, essa celebração não foi realizada no pátio de um templo, onde o altar era o ponto focal, central, mas era um local de centros da vida da cidade. O povo escolheu o portão das águas como local da assembleia. Na Bíblia, a água, ela é usada e é símbolo para lavar. É uma figura, meus irmãos, do Espírito de Deus. Quando nós aplicamos a água da palavra em nossas vidas, então nós vemos o Espírito do Senhor trabalhar e trazer a ajuda que nós tanto precisamos. É revigorante para a alma quando você recebe a palavra e permite que Deus o ensine. É interessante porque no Salmo 19 o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, e naquele mesmo salmo ele diz que ela refrigera a alma como uma água refrescante, que transforma, que lava. 5 a 6 horas de leitura do pergaminho, durante um período de uma semana, está aqui no versículo 18 do capítulo 8. Veja, o que nós temos diante de nós, meus irmãos, é uma conferência bíblica intensiva. Teve o apoio dos principais líderes do povo, provavelmente não eram os levitas, já que não são mencionados mais tarde aqui, mas essa mensagem é o que você precisa ver. Há um desejo desesperado. A pregação moderna hoje cedeu à curta capacidade de pessoas diante de uma cultura que é movida pelo visual. Veja, meus irmãos, esse desejo desse contexto de ouvir a palavra é diferente do que nós temos visto hoje, onde, meus irmãos, parece que nós precisamos enfeitar para atrair. Parece que a palavra já não é mais tão suficiente. Eu não sou contra o método. O que eu sou contra, meus irmãos, é um método que não exalte o poder de Deus e a verdade objetiva da palavra de Deus. Nós podemos usar um data show como usamos, nós podemos usar recursos visuais, ótimo. A pergunta é, estamos refém disso para que ouçamos a palavra de Deus? Veja, meus irmãos, nós vivemos a era que brinca com o entretenimento, com uma cultura que vive orientada pela experiência, mas que não consegue se aquietar e ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse texto, meus irmãos, há 3 marcas bem visíveis, bem gráficas para nós aqui. Em primeiro lugar, há uma unidade do povo. No versículo 1, perceba que o texto começa dizendo, estando ali, chegado o 7º mês, os filhos de Israel reunidos se ajuntou como um só homem. Veja que este ajuntamento, meus irmãos, significa que nós não devemos seguir os nossos próprios caminhos separados. Quando há algo em que nós podemos nos unir, nós devemos nos unir. Alguém já disse, e eu quero crer, meus irmãos, que essa não é a verdade, que um dos povos mais, ou de um dos grupos mais desunidos, é o povo cristão, é o povo evangélico. Eu não quero crer nisso. Mas a gente tem que dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos nos reunir diante da palavra de Deus. Nossos relacionamentos precisam ser como uvas que estão juntas, mas não uvas graúdas, bonitas, que estão juntas e ali estão apenas para enfeitar uma mesa. Não é de verdade. Eu sei que tem algumas crianças que às vezes vêm aqui, tem um prazer de dar uma apertadinha para ver se é de verdade. Não é. Não, nós somos como uvas que são esmagadas por Deus. E à medida que essas uvas são esmagadas, elas podem destilar do sabor e abençoar a vida de outros. Sabe, meus irmãos, nossos relacionamentos precisam ser uma grande mensagem. Veja, esta igreja, este povo estava reunido ante a palavra de Deus.
como um só homem. Agostinho de Hipona, ele disse: para o meu Deus, um coração de fogo, para meus semelhantes, um coração de amor, para mim mesmo, um coração de aço. Franz Schaeffer, um teólogo presbiteriano, missionário, ele disse: a falta de amor é um mar que não conhece costa, pois é o Deus que não é. No meio de estar certo, se o eu for exaltado, minha comunhão com Deus pode ser destruída. Então, devemos praticar uma unidade observável e real diante de Deus, diante dos anjos eleitos, diante das hostes demoníacas, diante dos liberais observadores, diante do mundo observador. E por que não dizer, meus irmãos, diante da palavra de Deus? Se você realmente é alguém que ama a palavra, você quer estar com o povo de Deus que ama a palavra. Mas também, meus irmãos, além de percebermos uma unidade, havia a centralidade da Escritura. O versículo 3 narra, primeiro, todo o povo ouviu atentamente, no verso 1 até o verso 3. Eles estavam todos reunidos como um só homem. O texto diz no verso 2, homem, mulheres e provavelmente crianças, adolescentes com a idade suficiente para ouvir e entender. E aqui vale uma nota, né? Às vezes nós questionamos muito achando que nossos filhos não podem ficar no culto, participando do culto. Eles também devem ouvir da pregação e ter reverência no culto. É por isso que nossas crianças não estão desenhando neste momento ou fazendo brincadeirinhas, elas estão ouvindo da palavra de Deus. Mas veja, meus irmãos, havia centralidade na Escritura. Todos precisam ouvir a Bíblia lida. A Bíblia não é apenas para adultos, mas para uma família inteira. O texto narra que homens, mulheres e todos que tinham a capacidade de ouvir. Veja, a Sagrada Escritura diz que quando era muito jovem, Moisés aprendeu o temor de Deus, que se manteve fiel enquanto vivia no palácio. Na adolescência, Daniel desenvolveu convicções bíblicas pelas quais ele estava disposto a morrer. Aos 12 anos, Jesus conhecia a Bíblia bem o suficiente para discutir com os mestres no templo. Meus amados irmãos, os pais precisam ter tempo diário com os seus filhos. Mas não um tempo qualquer, o tempo de leitura da palavra de Deus. Não precisa ser longo, mas pelo menos um tempo onde a Bíblia e a oração caminham juntas. Eu sei que às vezes é difícil com essa vida louca, corrida que nós temos, mas nós precisamos ter esse tempo de qualidade, orar, ler a Escritura com nossos filhos. Nossas crianças precisam ser incluídas e precisam ler a Bíblia em particular todos os dias. Não é galinha pintadinha que vai trazer salvação. Não é videozinho na internet que vai mudar a vida dele. Ele precisa ser moldado dentro do lar. Meus irmãos, até mesmo ler apenas alguns versos pode ajudar a manter o coração longe do pecado. O salmista, no Salmo 119, no versículo 12, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz: procura te apresentar bem como obreiro aprovado que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas nós sabemos que Timóteo aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Nesse contexto, meus irmãos, os cultos duravam 6 horas, todas as manhãs, durante uma semana, diz o versículo 3. Obviamente, meus irmãos, eles tinham necessidades físicas. Obviamente, meus irmãos, este povo tinha vontade de ir ao banheiro, de beber água. Mas a fome pela palavra de Deus era tão grande que as outras coisas ficaram de lado. Tanto a fome pela palavra quanto o desejo pela comunhão estava sendo o cerne ali. Isso também deveria nos atrair, meus irmãos, a estarmos juntos. Veja, nesse contexto, os leitores eram
elevados para que todos pudessem ver e ouvir. Aquele que estava lendo a Escritura, o pergaminho, era colocado num lugar alto para que todos pudessem ver, não o homem em si, mas a palavra ministrada. No passado, meus irmãos, nossas igrejas, elas tinham seus púlpitos nos lugares mais altos, aonde o ministro, o sacerdote, deveria ali, naquele momento, ministrar a palavra. E quando eu digo sacerdote, meus irmãos, eu estou dizendo toda a igreja, todo aquele que é incumbido da leitura, a ler a Escritura e todo o povo atentamente responder, amém, amém. E veja, o texto diz que eles ficaram de pé. E eles compartilharam aquela leitura com 13 pessoas ali, 13 companheiros. O povo ficava de pé em respeito à palavra de Deus quando era lida. O povo dizia amém, baixava a cabeça, adorava o Senhor. Reverendo Augusto Nicodemos, ele afirma, o avivamento verdadeiro vem, ou melhor dizendo, o avivamento verdadeiro é sempre precedido pela centralidade da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, ou em segundo lugar, perdão, além, meus irmãos, de ter esta fome pela Sagrada Escritura, nós podemos perceber nesse texto que o avivamento produz quebrantamento e alegria. Veja, o avivamento é sempre precedido pela palavra. É desejoso, é quando você é despertado em querer ouvir. Mas também o avivamento produz quebrantamento e alegria. Vamos ler, verso 9 a 12. Continuando o texto, ele diz assim, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este é o dia santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar poções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Veja, meus irmãos, que cena! O povo chora ao ouvir a palavra de Deus, verso 9. Veja, havia uma convicção do pecado. Não era um emocionalismo, não era ouvir a lei do Senhor, ouvir a palavra e dizer, estou todo arrepiado e só isso. Não, havia convicção. Neemias diz, este dia é santo ao Senhor, não vos entristeçais. Com isso, meus irmãos, Neemias não está aqui dizendo que nós não podemos sentir a tristeza pelo pecado. O que nós não podemos, meus irmãos, é ficar nesta condição. Porque não adianta só sentir tristeza e não haver mudança. E veja, ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque, na verdade, meus irmãos, quando um crente se arrepende, ele reconhece, quando é tocado pela palavra de Deus, de fato ele se entristece. Mas há um renovo que vem do alto sobre a sua vida, que vem do Espírito Santo em seu coração. Dr. Heber Campos, certa vez disse, a tristeza, segundo Deus, não nos paralisa, mas nos move em direção ao Salvador. Veja, o povo lamentou, o povo chorou quando ouviu a Bíblia, quando ouviu a Escritura lida e explicada. A palavra de Deus os convenceu dos seus pecados, versículo 9. Isso fez com que o povo lamentasse e chorasse. A história nos conta, meus irmãos, que em muitos momentos de avivamento, foram momentos também de choro, de lágrimas, porque compreenderam o que Deus tinha a dizer. Jonathan Edwards, no famoso sermão, O Deus Irado,
É interessante que é narrado que as pessoas se agarravam nas colunas do templo, choravam, desesperadas. Mas também os puritanos, ao ler a Escritura, choravam por causa dos seus pecados. E aqui, meus irmãos, em vez de ignorar a convicção de Deus, eles se arrependeram com lágrimas de vergonha. Certa vez, um pregador do século XVIII ou XVII, ele observou que ele achava duas coisas difíceis em sua pregação. Primeiro, tornar os ímpios tristes. Segundo, tornar os piedosos alegres. Esse teólogo, Thomas Watson, ele expressa algo que nós devemos pensar seriamente sobre isso. Veja, meus irmãos, muitas vezes esse texto, a alegria do Senhor é a nossa força, é pensado do contexto, e aí as pessoas têm a tendência de usar esse texto dizendo, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, alegria, alegria. Mas essa verdadeira alegria só vem quando há de fato uma verdadeira convicção do meu pecado e do que Cristo fez na minha vida, me salvando, me restaurando e mudando a minha sorte. Quando a pregação da palavra de Deus, meus irmãos, identifica um pecado na nossa vida, tanto lá naquele contexto quanto para nós, ela deve trazer, meus irmãos, profunda convicção e até mesmo fazer você lamentar e chorar em seu coração. E se você ignorar essa convicção de Deus, isso desenvolverá o que podemos chamar de calos espirituais, ou uma casca no nosso coração, com uma mera casca de religiosidade, mas não uma convicção e uma transformação verdadeira. Isso é muito perigoso. Hoje pela manhã, na nossa aula da escola dominical, e foi assunto também na hora do almoço, um dos grandes perigos que nós incorremos é levarmos uma vida religiosa ou práticas religiosas, mas não termos um coração transformado. Acharmos que determinadas práticas, como ir à igreja num dia da semana, ou ter algum hábito, como ler um versículo ou alguma coisa, isso me garantirá a salvação, mas o coração ainda está petrificado. Meus amados irmãos, uma vez acertado com Deus, uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, uma vez que reconhecemos o pecado e nos arrependemos, o que deve gerar em nossos corações é a alegria. Não a alegria segundo este mundo, mas a alegria da comunhão com Deus. E é isso que este povo experimentou. O texto bíblico nos fala que esse povo, ele se alegrou. E é interessante porque era uma alegria não momentânea, mas uma alegria que todos pudessem contemplar. Quando Davi se arrependeu, meus irmãos, ele orou lá no Salmo 51, versículo 7. E é interessante, meus irmãos, que no final do texto, o clamar aqui no verso 7, ele clama dizendo, limpa-me, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. No verso 8 ele diz, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que esmagaste se alegrem. No versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Mas no versículo 12, o salmista Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito livre, espírito voluntário. Meus irmãos, quando confessamos e abandonamos os nossos pecados, Deus nos dá da sua misericórdia, Provérbios 28, verso 13. Mas nós precisamos ter certeza de que passamos rapidamente da convicção do pecado, da tristeza do pecado, para uma dose pesada da graça de Deus e da suficiência e do poder e dos recursos do alto. Eu sei, parece que é mais cativante ficar preso num coração contristado ou meramente na aparência de alguém que está chorando pelos seus pecados, mas a alegria do Senhor renova e nos faz caminhar. Quando Deus perdoa, quando Deus purifica,
Quando Deus nos alcança com a sua graça salvadora e nós compreendemos a Escritura, Ele o enterra, seus pecados, na profundeza do mar e remove de nós para tão longe, para não mais ser resgatado. E uma vez perdoados, nós devemos nos sentir um povo abençoado e felizes. Oh, irmão, irmã, hoje é o primeiro dia da semana. Talvez você já, nesse 6º dia, pode olhar para a situação ao redor e dizer, meu Deus, não sei se eu vou chegar até o dia 30 ou 31, eu não lembro agora. Talvez você está triste, porque de forma recorrente está pecando e tem lutado contra o pecado. Mas que tal hoje, na força do Senhor, abandonar crendo que Ele é o Deus que cuida de nós, como vimos na semana passada, mas também, meus irmãos, ser feliz de saber que, sendo aqui ou no porvir, nós somos um povo perdoado por Deus, alcançados, que devemos celebrar esta nova vida em Cristo Jesus. Então veja, o avivamento vem pela fome da palavra de Deus, ela parte do princípio da fome pela palavra de Deus, e esta fome, esta busca pela palavra, produz em nós quebrantamento, alegria. Mas também, meus irmãos, o avivamento gera uma obediência prática. Olha o versículo 13 a 18, ele diz assim, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Meus irmãos, veja, este povo descobre a ordem. Qual era a ordem? Celebrar a festa dos tabernáculos. E o que eles fazem? Eles obedecem imediatamente. John Piper, ele diz que a marca do verdadeiro avivamento é a submissão imediata e alegre à vontade revelada de Deus. Veja, o reavivamento, ou o avivamento genuíno espiritual, ele nos faz obedecer à Bíblia, obedecer à palavra. O texto nos diz que o povo ouviu a leitura da lei, o que eles deveriam observar acerca das festas dos tabernáculos. Como faltavam apenas 2 semanas, eles imediatamente fizeram os preparativos para fazê-lo. Era uma festa que comemorava, meus irmãos, tanto a colheita que Deus tinha acabado de prover, quanto a libertação que Ele havia concedido diante do povo, sob as ordens de Moisés, que estava conduzindo o povo, quando Israel vivia abrigados ali em abrigos temporários. E aqui, meus irmãos, os israelitas não celebravam uma festa dos tabernáculos como essa, o texto narra para nós, desde a época de Josué, no capítulo 8, verso 17, narra isso. Aqui. E novamente, meus irmãos, é notado que a obediência que resultou em grande alegria. Parece que hoje existe um senso de que obedecer a palavra do Senhor é difícil e que eu preciso de, como que,
achar uma brecha na lei para que eu não obedeça. Parece que hoje, meus irmãos, há muitos que olham a Escritura, sabem que devem obedecer, mas parece que os mandamentos do Senhor é pesado. Nós também precisamos gastar tempo refletindo sobre as grandes coisas que Deus faz por nós. Como o escritor do hino coloca, conte as bênçãos e verá surpreso quanto Deus já fez. Mas nós precisamos, meus irmãos, estar atentos também ao que Deus tem feito, mas também ao que Ele ordenou na sua palavra. E com alegria obedecê-lo. Isso é fruto do avivamento. Meus irmãos, quero concluir. E eu quero concluir, meus irmãos, fazendo uma pergunta para você, ou algumas perguntas. Primeiro, você tem fome da palavra de Deus? Você tem fome? Veja, meus irmãos, nós somos movidos por muitas fomes, por muitos apetites. Tem pessoas que são movidas pelo poder, pela gana de conquistar coisas, entulhando coisas que nunca vão usar. E quando eu falo nunca vão usar, não estou dizendo aqui apenas, mas na eternidade não vão usar. Tem pessoas que têm fome de sucesso, de reconhecimento deste mundo. Mas o que importa, meus irmãos, é aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 6, trabalhai não na comida dessa terra, porque ela é perecível. Será que nós estamos tendo fome da palavra? Será que ao acordarmos pela manhã, é este o livro? Ou é este o livro? Será que é este livro que eu estou buscando? Ou é este livro com as notícias desta era que vivemos, onde tudo parece que vai de mal a pior? Meus irmãos, será que o meu tempo é gasto de forma que eu tenho sido negligente para com Deus e não estou oferecendo a Ele o melhor? Sabe, meus irmãos, é necessário provocar uma fome genuína em nossos corações. Não adianta nada, meus irmãos, acharmos ou praticarmos determinados atos de jejum sem preencher a nossa vida com o alimento do céu, com a palavra dele. Não se sinta, meu irmão, minha irmã, satisfeito de ler 3 palavrinhas e achar que 3 palavrinhas são suficientes. E eu estou propriamente recorrendo aqui à canção infantil. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala. Isso não salva. Não salva, irmãos. Isso não transforma a vida. Sabe por quê? Porque o ímpio também, alguém que não crê em Deus, ou pelo menos leva uma vida religiosa de qualquer maneira, pode dizer, Deus é amor, mas vive no pecado. E aí vem a segunda questão, a segunda pergunta, você se quebranta diante da verdade da palavra, você chora por causa dos seus pecados. É melhor chorar agora, meus irmãos, do que chorar na eternidade, por toda a eternidade. Lamentai, chorai, diz a carta de Tiago. Não adianta, meus irmãos, ficarmos com o rosto contristado, não adianta vestirmos algumas vestes que dão a ideia que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, mas o meu coração está distante de Deus. O profeta Joel, falando sobre o avivamento, ele fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta, meus irmãos, rasgar as vestes como ato de contrição, mas o coração está longe de Deus. Nós temos que chorar pelos nossos pecados. Nenhum de nós está imune ao pecado, nenhum de nós está livre de cair no pecado, mas se cair, chora por ele. Se levanta. Experimenta o que Deus pode fazer através da sua vida. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos caminhar em santidade de vida.
Mas também, meus irmãos, nós podemos experimentar uma alegria que está acima de qualquer conhecimento dos homens. Eu não sei o que vai ser essa semana, eu não sei como você está lidando com os problemas na sua vida. Eu posso até te dizer, meu irmão, que esses problemas não vão sair tão facilmente, mas não deixa isso tirar de você a comunhão com Deus que gera a força, a alegria. Não deixa isso tirar de você, meu irmão, minha irmã, o desejo de poder olhar para esse mundo despedaçado, caído em tantas guerras, em tantas coisas, e poder dizer, Senhor, eu me alegro porque um dia estarei contigo. Mas você está disposto a obedecer? Porque, meus irmãos, uma coisa é certa, ser crente não vai custar uma parte da nossa vida. Ser crente vai custar tudo na nossa vida. Ou é tudo, ou é nada. Deus não quer sobras. Deus não quer o que sobra do seu tempo. Deus não quer o que sobra da sua vida. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu carro. Deus não quer o seu prêmio, o seu prédio. Deus quer o seu coração, o cerne da sua vida. É você poder dizer hoje, meu irmão, minha irmã, Senhor, aqui está o meu coração, é teu, toma, Senhor. Eu não consigo administrá-lo, mas o Senhor consegue. Esse texto é lindíssimo, meus irmãos, porque todo o povo estava aqui alegre. E que a alegria tome conta do seu coração nessa noite. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse, certa vez, não existe avivamento sem retorno pessoal e radical à palavra de Deus. E eu tenho um desafio para você essa semana. Pelo menos 3 desafios. Primeiro, leia Neemias capítulo 8, novamente, se possível todos os dias. Leia, releia, se quiser marcar aí na sua Bíblia para ficar mais fácil, leia. Mas leia orando, Senhor, restaura a minha fome por Ti. Pede para o Senhor abrir o seu apetite espiritual. Pede para o Senhor restabelecer a alegria da salvação que você um dia entregou à sua vida. Chora pelo pecado, mas se alegre pela restauração. E terceiro, obedeça aquilo que Deus já revelou, sem ficar adiando, sem ficar fazendo concessões, apenas obedeça e deixe os resultados nas mãos do Senhor, não esperando nada em troca, mas sabendo que a fidelidade a Deus é tudo que nós precisamos. E certamente Deus cuidará do resto. Deus cuidará da nossa caminhada, da nossa vida. Eu quero orar. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, restaura o nosso coração. Senhor, dá-nos sede da Tua palavra. Senhor, faz-nos chorar os nossos pecados. Mas também, Senhor, devolve a alegria da salvação. Senhor, leva-nos à obediência imediata, à obediência prática, à obediência visível. Senhor, aviva o Teu povo, ó Deus, a começar da minha vida. Eu clamo, ó Pai, desperta esta igreja, desperta essa cidade, desperta essa nação a se voltar para Ti e reconhecer que só há um Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa vida. Assim nós oramos, ó Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Recebei, meus irmãos, a bênção do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém.